Vamos lá, pessoal, dar algumas dicas como a gente vai levar a nossa vida nessa fase que continua de pandemia e provavelmente mais 2 anos ainda com isso, né? Segundo vários órgãos, inclusive o OMS anunciou que não está perto do fim da Covid. Ou seja, né, tá todo um cenário que a gente vai conviver com isso, né? Então eu vou dar 5 dicas básicas e práticas para você para continuar convivendo e tendo sua vida boa, né? Primeiro lugar, né? Cuide também da sua saúde mental. Não adianta nada você só ficar vendo Covid, falando de Covid, preocupado com Covid, lendo sobre vacina e não cuidar da sua saúde mental. Lembrando, é o caos, foi o caos, é desesperador quando você passa por uma coisa assim que você nunca viu antes, né? E a gente ainda está vivendo esse caos, né? Por que eu digo que a gente está vivendo esse caos? Não é como era antes, foi muito pior, 2020, 2021, mas tem muita variável que você não sabe para onde vai, é um fato, né? A gente tem a questão da vacinação, que a gente espera uma vacina melhor, mas ainda não está com a vacina com grande tempo de proteção. Tem a questão das mutações que perderam um pouco a proteção das vacinas. Então são muitas variáveis, né? Mesmo esse cenário, né? Ele tem uma melhoria constante. Primeira coisa para você ficar tranquilo. E segunda coisa, mesmo quando você está num cenário desse, num cenário problemático, né? Eu digo muitas vezes para meus pacientes, né, que descobrem um tumor, tudo isso, que parece que o chão vai ficar sem chão, assim. Você tem que manter a sua saúde mental. O que eu digo manter saúde mental? São 2 anos que ficaram dentro de casa, lockdown. É hora da gente voltar a fazer as coisas, voltar a fazer atividade física, ir pra rua, fazer caminhada, fazer tudo isso. O que você vai agir de forma inteligente? Ver a informação que a gente tem hoje, né? Quais são os locais de mais risco? E aí tomar cuidado redobrado nesses locais. Ambiente fechado, em especial com muita aglomeração. Bota sua máscara, né? Não é nada demais você fazer isso só naquele ambiente. Ah, Júlio, tô na rua, isso aqui não precisa. Hoje, em nenhum lugar mais tá recomendando, pelo menos, o cenário. Se mudar a recomendação, a gente muda também. Segunda dica, assim, muito importante, né? Do uso da máscara também para vocês, né? Ela vai ser sua companheira nesse período de pandemia. Então bota na bolsa, deixa descartável, deixa no carro máscara descartável, porque às vezes você não sabe para onde vem, tem um planejamento de um para o local e para o outro, né? O terceiro aspecto, né? Respeitar. Por que eu digo respeitar? Eu fiz muito vídeo aqui falando, né, dos não vacinados, isso e aquilo e tal, mas a gente tem um aspecto assim, com toda a orientação técnica, científica, tudo que a gente tem, né, as pessoas têm as suas autonomias, mas você fique revoltado com isso, não adianta, briga, né, é informar, é orientar, é argumentar, né, em especial porque tá todo mundo no nível de estresse muito alto por causa da pandemia, a crise, né, econômica tá vindo aí, com inflação, né, com questão do gasolina, então assim, é muito fator envolvido, né. Você entendendo isso, né, evitar os conflitos é bem interessante. Então, alguns temas que for sensíveis, em especial em grupo de família, isso, aquilo, tenta evitar. Orientar não, orientar tem que continuar orientando, tem que continuar falando a verdade, falando do aspecto científico que tem, né, que a vacina funciona, isso aí não é, mas assim, o confronto, a briga realmente não vale. E vão ter pessoas que não tem jeito, ser humano é assim, sempre foi, né? Eu como médico, tem vários pacientes que às vezes não quer fazer o tratamento, não tem muito o que você fazer, é uma decisão individual. Eu digo até para as pessoas que é uma coisa curiosa que as pessoas não sabem, né? O primeiro princípio médico, né, um dos mais importantes, ele é chamado autonomia. Então, assim, até antes de você pensar em fazer o bem, você tem que dar o direito de escolha para o paciente, né? Então, o paciente vai ter direito de escolha. Você, como médico, não vai fazer nada que vai levar o mal para a pessoa. Mas seu papel é sempre orientar e ela vai ter o poder de escolher. Se isso na medicina, pra gente que é médico assim, imagine para você que está com um parente, com um amigo, tentando convencer ele a tomar a vacina, ou o que quer que seja, ou parar de falar de remédio que não funciona, né? Porque ele viveu numa bolha, ouvindo um monte de fake news. Respeita. Vai ter aquele momento que você vai informar e pronto, e vai seguir sua vida, né? O quarto aspecto, um aspecto muito importante é assim, estar informado. Quando eu digo estar informado, não é para você passar o dia inteiro vendo notícia de Covid, né? Siga a sua vida, faça suas coisas. Mas pelo menos nessa fase de pandemia, né? 2, 3 dias, vê direitinho, passa. Pode ser um jornal de grande circulação, pode ser aqui no YouTube, pode ser na rede social que você quiser, né? Tenta usar redes de referência. Por quê? Às vezes o WhatsApp não é a melhor forma. Porque às vezes tem aquelas montagens, tem as fake news. Ah, Júlio, eu recebo muito. Tudo bem, recebe, mas confere. Bota no Google, vê de onde sai aquela informação. Não confio, às vezes eu vejo comentário aqui, não confio na grande imprensa brasileira. Tudo bem, você não confia, procure algum órgão, alguma instituição que você confie, mas de grande porte. Não adianta você ficar procurando, eu gosto de grupo de não sei, não esqueça isso, você tem que procurar grandes associações. Por quê? Essas grandes associações, ela tem um aspecto, o aspecto que eu digo assim, que é o aspecto científico, né?
Então a ciência, ela prevê que você tenha organizado. Ah, não, então vai para a universidade, ver os guidelines das universidades, tem Medscape, tem um monte de consenso médico e sites abertos, só em inglês, obviamente, né? Que às vezes você consegue, ou inclusive os mais utilizados, mais famosos do mundo médico, chama UpToDate, ele é aberto essa parte de Covid. Você consegue ter acesso, bote aí no Google UpToDate que você encontra, com todas as informações, em inglês, obviamente, né? Mas você encontra. Então, assim, estar atualizado é muito importante. Essas 4 dicas, essas são dicas que você vai continuar, né? Nesses próximos 2 anos, provavelmente ainda de pandemia, não precisa desespero. Então, assim, em primeiro lugar, né? Cuide muito bem das medidas, né? Vacinação, tomar dose de reforço, uso de máscara, né? São essenciais, né? As duas, essa primeira, assim, da máscara e da vacinação, conforme a orientação da sociedade, é muito relevante. Segunda, né? Cuide da sua saúde mental, tenha muita atenção com sua saúde mental, né? Relaxe, descanse, vá curtir, vá fazer suas coisas, né? Lembrando com os cuidados básicos, mas assim, a gente vai ver isso muito tempo, né? Pelo menos está sendo sugerido. Então a gente já está naquele limite, né? Terceiro lugar, evite confronto, evite briga. Lembre que as pessoas têm autonomia de decisão, por mais que você se revolte, por mais que você ache chato. Pense que a gente médico lida isso todo dia. Todo dia entra uma pessoa diferente no meu consultório, na minha cirurgia, cheia de suas vontades, de seus desejos, às vezes muita coisa sem baseada em evidência, que eu não vou concordar. Mas assim, é a vida, é assim mesmo, né? A autonomia é uma das coisas mais relevantes do ser humano. E a gente tem sim que respeitar. Nosso papel é orientar, informar, mas a decisão vai ser da pessoa, né? Então assim, todo esse cenário, né, de pandemia, tudo isso, é também necessário que você se informe em fontes, em locais de referência adequados, né? Ou seja, né, muitas vezes, né, like não quer dizer que a pessoa é boa, view não quer dizer que a pessoa é boa, número de compartilhamento não quer dizer que a pessoa é boa. O que quer dizer que a pessoa é boa ou que a informação é boa é de onde vem aquela informação. Então, nesse momento de pandemia, nada vai ser melhor do que as instituições. Instituições que eu digo conceituadas, históricas, né? Não é Júlia aqui no YouTube, não é outro YouTube que você gosta, não é doutor fulano que você vê na TV, não é isso, são as grandes instituições. Ela tem um peso histórico, ela tem um controle de evidência, de publicação. Então os grandes artigos científicos, eu sei que é difícil para as pessoas até entenderem ele, mas vão nos grandes órgãos, né? Órgão de imprensa é interessante, Júlio, não confio de órgão de imprensa, né? Vai nas entidades, né? Anvisa, né? Ela tem um peso histórico, tem um comitê científico, é muito organizado, muito balizado, né? As associações médicas brasileiras também, né? Não confio em nada brasileiro. Então vai nas internacionais, mas não deixe se levar por informação de mensagem de texto, de fotocolagem, nada disso, tá bom? Porque senão você vai ter informação errada, você vai perder muito tempo lendo uma coisa e aquela sua informação muito provavelmente vai estar equivocada. Às vezes as informações elas são mais fáceis de ser digeridas, né? Com frase de efeito, isso e aquilo, mas nem sempre elas são corretas. Ah, Júlio, mas tem uma pessoa que eu gosto de tal. Veja de onde sai aquela fonte, bota no Google para ter uma dupla conferência, né? E você vê hoje, né? Até vacinação, tudo isso é consenso, né? Que muitos dizem, a imprensa X eu não gosto, a imprensa X não gosta de... Não importa. Hoje em dia é um consenso da vacinação. Você não encontra grandes associações, ninguém falando contra a vacinação, né? Os remédios sem evidência que vocês falaram tanto aqui, criticavam, ninguém mais defende, não tem evidência científica. Ninguém que eu digo do ponto de vista de comunidade científica, né? Não funciona, ponto, né? Ciência é muito assim, né? E a mesma coisa, o resto das coisas você vai buscar informação nesses locais, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.